Olá pessoal, meu nome é Marcelo Campos e eu gostaria de estar conversando um pouquinho com vocês sobre um curso de introdução ao coaching sistêmico que vamos estar oferecendo. Serão 2 dias de treinamento, né, manhã e tarde, totalizando aí 16 horas de formação presencial, né, e vai ter mais 4 horas de uma tarefa que os alunos vão executar com supervisão, totalizando aí 20 horas de treinamento. Então eu gostaria de explicar um pouquinho o que é coaching sistêmico, né, para ficar mais claro aí o que nós vamos estar tratando nesse treinamento. Então, coaching já é uma coisa que todo mundo ouviu falar, né? Está muito na moda a expressão, ficou até um pouco banalizado. Né? Não, é importante esclarecer, pessoal, que algumas maneiras de oferecer coaching, né, não tem absolutamente nada a ver com a técnica. Né? Fala-se muito de uma espécie de panaceia universal para todos os problemas, né? Inclusive do coaching como uma coisa que pode substituir psicoterapia, né, tratamento psiquiátrico, algo assim. Isso é completamente falso, né, e antiprofissional. Né? É importante esclarecer que coaching nada mais é do que um conjunto de técnicas que foram adaptadas do universo da programação neurolinguística e principalmente da psicologia humanista. Né? Surge aí na década de 70, né, como no universo dos esportes profissionais, como um treinamento auxiliar para o treinamento mais específico, técnico, né, que os esportistas fazem. Mas como uma ferramenta de apoio para apoiar o atleta a lidar com a ansiedade durante a competição, né, as expectativas, a ansiedade, as provocações do adversário, da plateia, né, o medo, e conseguir focar, né, naquilo que ele sabe fazer, né, e nos seus objetivos dentro de uma partida, de uma atividade esportiva. Né. Isso fez muito sucesso no universo dos esportes, né, com grandes treinadores como o Timothy Galloway, né, que é treinador de tenistas famosos. Isso acabou sendo adaptado para uso no universo corporativo, né, com executivos, né, onde também fez muito sucesso. E a partir daí foi sendo adaptado para uso com educadores e para pessoas em gerais, né, o que a gente chama de coaching de vida, com planejamento e organização da pessoa, né, e até com as suas demandas existenciais no dia a dia. Isso é coaching. Né. Então, basicamente, é um diálogo estruturado, né, para aumentar a eficiência dos processos de análise de situação e de tomada de decisão. Né. Se você pensar que as nossas tomadas de decisão, né, são o que norteiam a nossa vida, né, decisões importantes como né, a minha carreira, a aceitar uma promoção, ou aceitar um convite de uma empresa, ou me casar, ou fazer uma viagem, né? Você vê como essas decisões norteiam e estruturam a minha vida, fica fácil entender como o coaching é importante, né? E como esse tipo de apoio pode empoderar e aumentar a eficiência, né, desses processos de tomada de decisão. Então, o coaching me ajuda a analisar situações de uma maneira bastante eficiente, né, e tomar decisões de forma bastante alinhada com aquilo que eu desejo. Né? Construindo o que a gente chama de planos de ação, né? Compreendendo com muita clareza onde eu estou, onde eu quero chegar e como que eu faço a transição de um lugar até o outro. Coaching também funciona muito bem, pessoal, em processos de mudança comportamental, né, em que eu quero adquirir competências comportamentais, né, avaliar claramente o que eu necessito, né, alinhar com os meus objetivos, com aquilo que eu faço, né, implementar o processo de mudança e mensurar como está sendo o processo. Né. Coaching é muito legal em todas essas etapas, tá bom? Então, resumindo, são técnicas basicamente dialógicas, né, que melhoram a minha comunicação, empoderam o meu processo de análise, de tomada de decisões e de mudança comportamental. Isso é coaching. Coaching sistêmico, né, ele tem uma pegada extra, né, tem um bônus em relação a esse coaching tradicional. Né. A limitação do coaching tradicional é que ele é muito focado no indivíduo, na pessoa, né, como se ela fosse desconectada do universo que a rodeia. Né.
O coaching sistêmico, ele chama atenção para esse universo do que a gente chama de sistemas, né? Os sistemas sociais, os meios sociais onde nós vivemos e da qual nós somos partes, né? Nós somos órgãos desses corpos sociais, pessoal, e interagimos o tempo todo com esses sistemas, né? Eu somente compreendo plenamente o que está acontecendo com o indivíduo quando eu consigo olhar para o sistema onde ele está inserido, né? Os sistemas, na verdade, né? A família que estruturou a personalidade dele, né, e a modelagem comportamental, o ambiente profissional onde ele atua, o ambiente onde ele estuda, o ambiente onde ele mora, né, e o círculo de amigos com quem ele se relaciona, né. Existem três eixos fundamentais nesses sistemas, né, que é a compreensão das hierarquias que regem esses grupos sociais, né, os processos de troca, né, o dar e receber, né, entre as relações, né, que determina a qualidade e o quanto uma relação é saudável, né, e a compreensão das funções, do local exato onde eu devo me situar, né, onde é coerente que eu esteja situado nesses sistemas, né. Então, esse olhar sistêmico, ele é muito importante, né? E principalmente na área de administração hoje em dia está muito na moda, né, essa compreensão sistêmica das organizações. Outra pegada muito legal do universo sistêmico, né, já aí do universo das constelações, tanto familiares como organizacionais, é uma compreensão, pessoal, de que nós temos modelagens inconscientes, né, herdadas principalmente da nossa ancestralidade, né, sobretudo da figura do pai e da mãe, né. Muitas dinâmicas de comportamento do nosso pai e de nossa mãe e que inconscientemente nós seguimos reproduzindo, né, o que a gente chama de compensação arcaica, né, um emaranhamento com a história dos antepassados. Isso produz muitas dinâmicas inconscientes de espelhamento, né. Apenas para dar um exemplo muito simples, né, é muito comum, por exemplo, que dificuldades que eu tenha na relação com meu pai, né, que é a figura de autoridade, né, eu esteja levando, por exemplo, para o meu relacionamento com o meu chefe. Eu faço uma espécie de espelhamento, né, e veja inconscientemente meu pai no meu chefe e o trate de uma maneira muito semelhante à relação que eu tenho com meu pai. Isso pode acontecer. Eu posso levar esses espelhamentos da relação com os filhos para a convivência com os meus comandados, né, com os meus funcionários e assim por diante, né? E a mesma coisa acontece com a figura da mãe, muitas vezes em relação a uma chefe, aos comandados, né? Então, a compreensão desses espelhamentos inconscientes, né, a identificação dessas dinâmicas, me ajuda a mudar coisas que eu não estou vendo, da qual eu não me dou conta, né, que muitas vezes ajudam a entender uma série de dificuldades relacionais que eu tenho no ambiente, principalmente no ambiente de trabalho. Tá? Então, nós temos técnicas, né, que eu vou estar ensinando para ajudar a pessoa a identificar dinâmicas inconscientes que eventualmente estão ocorrendo. Então, basicamente é isso, né? O coaching sistêmico, então, é um passinho além do chamado coaching tradicional, né? Trabalha muito o lado racional, né? De tomada de decisões e análise, mas também tem técnicas bastante lúdicas, né? Que estimulam esse contato com o universo inconsciente, né? Oferecendo, então, um enorme ferramental aí que estimula o autoconhecimento, o desenvolvimento interior, e que eu posso agregar, né, na posição de terapeuta, de psicólogo, de psicanalista ou de profissional que tem que se relacionar com pessoas, né, e que trabalha principalmente o desenvolvimento de equipes, né, que eu posso incorporar o meu ferramental de trabalho para lidar com essas situações profissionais. Então, como que acontece o treinamento, pessoal? Então, vai ter a parte teórica, né, que nós vamos explicar as bases do coaching, a base do pensamento sistêmico. Aí nós vamos começar a explicar as técnicas que são utilizadas, como eu posso utilizar, e nós vamos utilizar de maneira prática, né, de forma bastante vivencial, né, em exercícios feitos primeiro individualmente, depois feitos em duplas, feitos em trios, né, sob a supervisão da equipe de staff que vai estar me acompanhando. A oportunidade, então, a pessoa fazer o seu atendimento, né, poder trabalhar algumas das suas dinâmicas, né, de maneira prática, na posição de cliente, depois invertendo, atuando como o facilitador, né, e aprendendo como que ele aplica a técnica com outras pessoas, né.
de maneira... esse aprendizado vivencial é muito eficiente, né, e tem um resultado bastante transformador. Como eu disse, né, por último, nós vamos simular a sessão de atendimento, né, vai ser feita de forma prática. Isso também vai ficar como tarefa para os estudantes fazerem individualmente, né, e apresentarem sob supervisão. É isso. Então, nós vamos ter aí um coffee break em cada período, né, de manhã e de tarde, nos 2 dias. Vai ser fornecido um certificado do treinamento que está sendo realizado e os estudantes estarão recebendo uma apostila que descreve em detalhes, de maneira bastante didática, as técnicas que eu vou estar ensinando. Nós estamos oferecendo isso por um valor bastante acessível, pessoal, bem diferente dos valores de mercado, né, com a ideia exatamente de popularizar essa técnica. Então, é uma tremenda oportunidade aí, né? Fica o convite fraterno aí para vocês conhecerem, né? Se tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo. E fica o convite aí para fazerem um treinamento conosco e passarem esses 2 dias aí de aprendizado, tá bem? Um grande abraço, felicidades aí para todos.